Vai começar. O podcast do Brasil Times. Você aprecia um bom vinho? Então, o Algo a Dizer de hoje é para você. Nosso entrevistado é o Nilton Rodrigues, ele que é o proprietário do Legit Wines and Spirits. Nilton, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa. Seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Nós vamos saber tudo e mais um pouco. Se você quiser apreciar um bom vinho, fica aqui com a gente. Nilton, você está aqui há quanto tempo nos Estados Unidos? Estou aqui há 39 anos. 39 anos, então já viu de tudo um pouco. Viu as torres gêmeas caírem, viu governos entrarem, governos saírem. Sua experiência aqui deve ser vasta. Sim, com certeza. Como é que foi a experiência? O que te levou a sair do Brasil? Depois de um divórcio, o primeiro casamento meu, eu decidi sair do Brasil e tentar sair da rotina de lá. Aí vim para os Estados Unidos, cheguei aqui dia 23 de março de 1986. Fui bem recebido pelos americanos, adoro esse país. E fui crescendo devagarzinho. E até chegar onde eu cheguei agora. Uau! E aqui, quando você começou, com certeza tinha pouquíssimos brasileiros. Tinha pouquíssimos. Você contava nos dedos os brasileiros. E você resolveu trabalhar em que setor quando chegou? Eu comecei a trabalhar em restaurante, inclusive um restaurante bem renominado aqui em Massachusetts, que foi fundado em 1875, em Park Street, chamado La Clovers. E aí passei a ser garçom, e depois eu passei a ser supervisor, e aí eu, de 6 em 6 meses a gente trocava carta de vinhos. Eu passei a degustar os vinhos para poder saborear os vinhos e colocar ele na carta de vinho. Daí passei a gostar e fiz o curso de sommelier e depois entrei para distribuidoras para vender vinhos e destilados. E lá no Brasil você fazia o quê? Trabalhava em farmácia. Sério? Continua química, vinhos e sim, e sim, tem alguma coisa a ver, sim. Mas e aí, quando você chegou, começou a trabalhar em restaurante, você já tinha lá no Brasil, melhor dizendo, aquele feeling, nossa, eu gostaria de ter uma atividade diferente, trabalhar com sabores, Você já pensava, seu coração já intuía em alguma coisa assim? Não tinha nem noção onde eu ia começar a trabalhar. Mas eu gostei de trabalhar em restaurante, tanto que eu aprendi a cozinhar, fui aqui nos Estados Unidos. Né? Cozinha comida italiana, francesa, tudo, porque eu trabalhei no restaurante. Isso é ótimo porque eu posso fazer a comparação de comida com vinho. Sim. E aí, assim, dá para saber qual vinho acompanha melhor determinados tipos de carne, determinados tipos de sabores. De peixe, de pasta, correto. Certo. E aí, quando você começou a trabalhar você já chegou aqui em Massachusetts? Cheguei dia 23 de março e comecei a trabalhar dia 25 de março. Aqui no estado de Massachusetts? Aqui no estado de Massachusetts. Trabalhei até 89 e em setembro de 89 fui para a Flórida. E morei na Flórida até 2020. Enquete, se tivesse que votar, Massachusetts ou Flórida? Massachusetts. Com certeza. A Flórida, você estranhou o clima? De onde qual estado você é no Brasil? Ipatinga, Minas Gerais. Tá. É um clima quente. Conheço. Estive em Ipatinga já, bem quentinho. Quando você chegou aqui, há 40 anos, cerca de 40 anos, eu ouço muito as pessoas dizerem que neve era assim. Era, sim. Agora não, assim, a coisa tá bem tímida. E embora a gente chegue ainda a menos 15 Celsius, tá? Eu tô falando em Celsius. Menos 15, menos 20, mas assim, o nível da neve é bem mais tímido do que antigamente. Às vezes nevava que você só enxergava a antena do carro. Consumia tudo. Nossa, meu Deus. Você estranhou esse clima? Você teve dificuldade de se adaptar? Não tive, não. Eu adoro o clima daqui. Você prefere o frio? Four Seasons. Ok. E quando você foi para a Flórida, o que você estranhou mais, assim, que te fez preferir Massachusetts? Lá é muito quente. E o trabalho meu, na época eu trabalhava de terno e gravata, então é muito abafado, é muito úmido. Aqui você liga o carro para esquentar ele no inverno, lá você tem que ligar ele para esfriar.
Senão você bota a mão deixar no o volante, ar-condicionado esquenta, rodando e tal. Sim, eu sei bem como é que é essa realidade. Eu sou de São Luís do Maranhão, então eu estou bem acostumado com essa realidade do muito quente. Lá em Patinga também é assim, é a mesma coisa. Tem duas estações, pelo visto. É a quente e a muito quente. Que é isso mesmo. Mas e aí, por que você decidiu ir para a Flórida? Eu fui passear lá na Flórida e gostei. Do passeio, gostei. Aí mudei para lá e aí continuei lá porque eu fui a Florida Atlantic University, que eu fiz o curso de sommelier. E como eu consegui o emprego lá de vinhos e destilados, eu fiquei por lá, trabalhando lá. E foi lá que você fez então o curso? Fui lá, em Boca Raton. Mas você já saiu daqui para estudar também ou não? Não. Você começou na atividade de sommelier, fazendo as vezes de sommelier e percebeu que tinha necessidade do curso. Exato, isso mesmo. E foi difícil entrar no curso? Você já chegou com inglês? O curso era em inglês? Não. Cheguei sem inglês aqui. Eu estudei aqui, na época era em Austin, mas a gente estudava de segunda a sexta, de 7 da manhã às 11 da manhã. Eu estudei aqui durante um ano só, mas foi o suficiente. Era praticamente um estudante profissional. Isso. E ali você aprendeu inglês do zero aqui. Exato. Todo mundo estudava. Na minha época, todo mundo estudava. Diferente de hoje. Hoje o pessoal se acomoda. Não, também na época você tinha que saber inglês. Não é? Porque tinha poucos brasileiros, não tantos quanto tem hoje, né? Você tirar a carteira de motorista era inglês, tudo era inglês. Nada de espanhol? Nada de espanhol. E aí você disse, não, vou estudar esse negócio. Você chegou aqui sem falar nem hi nem bye. Nem hi nem bye. E vou meter a cara nesse negócio, vou estudar. E quando você foi para a Flórida e você decidiu estudar, fazer o curso de sommelier, você tinha já um inglês básico? Disse, não, já dá para eu estudar, já dá para eu fazer um curso direcionado nessa área? Inglês básico. Você já estava há quantos anos, mais ou menos, você lembra? Eu estava 3 anos aqui, mas eu tinha uma namorada americana, então assim, falava inglês todo dia. Sim, aí... Lia jornal americano. Assistia. Tudo. Sonhava em inglês. Já me disseram que quando a gente sonha em inglês, vira a chave. Exato. É verdade? É verdade? É verdade. E aí você, quando começou o curso, como foi, assim? Você rapidamente conseguiu se formar e a empresa que você trabalhava, o restaurante que você... Era um restaurante, né? Era um restaurante. Você trabalhava como sommelier. Exato. Trabalhava à noite e estudava de dia. Estudava de dia. E, assim, foi difícil conciliar? Como é que era, assim, conciliar as duas coisas? O curso é um pouco puxado, mas tem que estudar muito, né? E como eu tinha muito contato com os vinhos, tornava um pouco mais fácil para fazer o curso. Para assimilar. Para assimilar. E quais são as matérias que você lembra, assim, no curso, o que você tem que estudar? Porque para quem é leigo, pensa assim, curso de sommelier... Vinhos, vai estudar o quê? Vinho tinto, vinho branco e acabou-se. Para quem é muito leigo, porque aqui a gente está falando com um profissional da área. O que você estuda? Como é que você aprende a diferenciar e degustar os diferentes sabores dos vinhos? Os vinhos brancos têm bastante variedades, né? Um Sauvignon Blanc você vai sempre achar, depende também da região, tudo depende da região, né? De onde ele é, se é de Nova Zelândia, se é da Califórnia, se é do Chile, mas a maioria desses estilos do Sauvignon Blanc é crispy, tem um sabor de grapefruit, de lime, de limão, de abacaxi, né? Porque eles nunca são envelhecidos em madeira, sempre no stainless steel. Aí você vai num outro branco, um Chardonnay, se ele é envelhecido na madeira francesa, por exemplo, você vai sempre ter um sabor de baunilha, encorpado. Depende da madeira que ele é envelhecido, do jeito que ele é feito. E tudo isso varia. A madeira que você fala é o recipiente que vai receber, acondicionar aquele vinho. O vinho é fermentado, depois eles colocam ele na barrica. Pode ser num carvalho francês, num carvalho americano. Que são feitos especialmente para isso. Exato. Então, cada carvalho dá um sabor diferente no vinho, né? Então, a gente aprende inicialmente sobre os vinhos,
E aí tinto tem bastante variedade. O Pinot Noir é um vinho mais leve, tinto, né, para a pessoa iniciar a tomar, porque você vai ter sempre um sabor floral, como morango, blueberry, esqueci, né? Para um iniciante começar de um vinho sem ser o vinho brasileiro, porque eu importo, eu trago do Brasil o vinho Galeotto, né, que foi fundado desde 1966, trago para aqui, mas os vinhos que mais se vende do Brasil aqui são os vinhos suave, que se chama de doce, né? E as uvas deles são sempre uvas americanas, uvas daqui que foram para lá, como a uva Concord, Isabel, né? Então já é um vinho suave. Então a pessoa que quer sair desse vinho para partir para um outro vinho já um pouco seco, né? É bom iniciar com Pinot Noir, depois de um Pinot Noir, um Merlot, né? Isso a gente aprende inicialmente na escola. Aí depois vem as partes do velho mundo, que é a Europa, que é a parte já mais difícil, que a gente tem que saber de região, da França, da Itália, da Espanha, da Alemanha. Aí que começa a ficar difícil, porque você tem que ter o conhecimento do velho mundo, que se chama, né, que a América do Sul e a Nova Zelândia, a Austrália é considerado o novo mundo. O que dá a diferença? Você está falando do vinho doce e do vinho mais seco, e tem também o demi-seco. O que dá a diferença nesses sabores? É o acondicionamento? É a região? É o local? Ou é o conjunto de todos esses fatores que dá esse nível de, não, esse é seco, esse é demi-seco, esse é doce? A uva, se você conhecer a uva, você vai saber como vai ser o vinho, né? Como eu falei, o Concord, que é a uva bem usada aqui nos Estados Unidos para fazer o suco, né? O suco de uva. Concord é uma uva bem usada no Brasil para fazer o vinho. Então essa uva vai dar um sabor suave no vinho. Então depende só da uva. Depende da uva. Se você pegar um Pinot Noir, não vai ser um vinho suave. Você vai ser um vinho seco. Um Cabernet já é um vinho já mais seco, mais encorpado, mais tanino, né? É astringente. E você estava falando ainda há pouco, se você quiser iniciar, você está falando de iniciar a mesa? De mudar o seu paladar, de ir para um vinho já não suave. E isso acontece, por exemplo, para quem é apreciador de um bom vinho, é comum, assim, porque o que eu observo muito, as pessoas começarem com um determinado tipo e terminarem a noite fica naquele ali a noite toda. É a mesma coisa de uma cerveja, vou botar um exemplo. Sim. Entendeu? Se você começar a tomar Corona, se você ficar só em Corona, você vai ter sempre aquele paladar da Corona, mas se você quiser já ter um paladar já um pouco mais astringente, você pode partir de uma Corona para Heineken, de uma Heineken para cerveja artesanal, né? Quem toma uma cerveja artesanal não vai conseguir tomar umas Corona e ter o mesmo sabor. Você já está subindo já o paladar. Entendeu o que estou falando? Sim, entendi. Mas assim, há algumas histórias que dizem, por exemplo, que às vezes, culturalmente falando, né? Não estou falando de nada da cátedra, de nada eu não estou falando no sentido do curso em si, mas estou falando do conhecimento popular. Vamos lá. Que, por exemplo, às vezes a pessoa está ali, quer oferecer uma recepção e ela vai colocando os melhores produtos primeiramente para depois colocar o de pior qualidade, porque as pessoas já estão meio confundindo lé com cré e aí já não o paladar já não funciona tão bem. Isso é comum ou é... Não, você tem que manter o ritmo dos vinhos. Você começa no vinho leve e vai terminando para o vinho já mais encorpado. Mais encorpado. Isso. Quanto tempo você ficou nesse restaurante? 3 anos e meio. E aí de lá, dessa experiência, você veio direto para Massachusetts de volta? Ou? Não, eu fiquei na Flórida até 2013.
2003, aí a empresa que eu trabalhava, eles me colocaram de volta aqui em Massachusetts, porque aí eu já era um District Manager de 3 estados dos Estados Unidos. Então, para mim ser baseado aqui em Massachusetts, seria fácil para mim cobrir Nova Inglaterra, 5 estados, New Jersey, Nova York, Filadélfia e Washington DC. E quando era um pouco mais longe, como Chicago, Ohio, eu ia de avião. Né? Aí eu trabalhei de 2003 até 2009. Aí eu voltei para a Flórida, né? Pela mesma empresa. Pela mesma empresa. Então você ficou fazendo a ponte aérea. Isso. Flórida, Massachusetts, até se estabelecer aqui de vez. Eu vim para aqui em 2020 e abri a empresa Legit, Wine Spirits. Legit. Você estava me contando aqui ainda há pouco que ser um sommelier não se trata apenas de vinhos, mas você também tem a oportunidade de estudar o sabor de outras bebidas, como as destiladas. Isso. Como é que isso é passado? Como é que é a experiência? Você faz o curso de sommelier, né? E tem também cursos de vodka, de whiskies, de tequilas, de cervejas. Quanto você precisa beber por dia num curso desse? Na verdade, a gente não bebe. Tá. A gente coloca na boca e move de um lado para o outro para sentir a acidez. E algumas pessoas não gostam, mas a gente tem um bucket do lado e a gente cospe o vinho. Porque eu fico imaginando, nossa, seria muito para ingerir diariamente. Não, quando a gente vai, por exemplo, nas vinícolas, ou Califórnia, ou Itália, a gente acorda cedo de manhã e começa a degustar às 10 horas da manhã, quando o paladar degustativo, né, já começa a se apurar. Então a gente degusta de média de 25 a 35 variedades de vinho. Então, se você tomar um pouquinho de cada, você não aguenta, né? Não tem condição. Assim que se faz, você coloca na boca e cospe. E despreza. E, assim, você bebe o quê? Água entre um e outro? Água, pão, aí dependendo... Para tirar o sabor do último. Da acidez do vinho e tudo, tem uns queijos também para poder mudar o paladar. Nossa, que delícia. E pão, aí você experimenta os queijos, você pode, de fato, ingerir... Aí você experimenta também de variedades de queijo. Variedades. E isso entra como, tipo, você acaba também diferenciando um pouco o paladar dos alimentos, do queijo. Esse queijo dessa região, ele vem com... Mas tudo tem que ter sua combinação. Você já pode saber já qual tipo do queijo para você colocar junto com o vinho que você vai degustar, para que não tire o sabor do vinho e do seu paladar. Entendi. E aí, como foi que você resolveu se estabelecer aqui de vez em Massachusetts? Eu sempre quis voltar aqui para Massachusetts. Aqui eu criei um vínculo de amigos que eu tenho até hoje, né? Desde quando eu cheguei aqui, os amigos de 1900 antigamente. Sempre quando eu morei na Flórida, a gente se reunia aqui em Massachusetts, sempre na primeira semana de agosto, e a gente ia para Newport, Rhode Island, assistir o Jazz Festival. Então eu tenho amigos na Califórnia, Nova York, e eu morava na Flórida, e os amigos aqui. Então, assim, aquela reunion aqui em Massachusetts, que a gente se reunia e ia para ver o festival de jazz. E os filhos acompanhavam? Você já tinha constituído família aqui a essa altura do campeonato? Sim. Só o meu filho mais velho, né? Que hoje tenho 3 netas com ele, mora em New Hampshire. Ele mora em New Hampshire. New Hampshire. Porque aqui deu uma explosão de brasileiros, mas em New Hampshire atualmente também assim tem crescido bastante o número de brasileiros para lá. O seu filho mais velho nasceu aqui? Não, só o mais novo, que mora na Flórida. Você tem 3 filhos? 3 filhos. Tá. E então na época eles acompanhavam. Ele, o mais velho, acompanhava. Sim. E aí você veio para cá de volta definitivamente quando? 2020. E foi nessa época que você resolveu fundar? Eu já vim no intuito de abrir a empresa. Já vinha de 2 em 2 semanas, eu vim da Flórida para cá, já procurando a warehouse, um ponto de logística, né, para abrir a empresa. Aí eu abri durante a pandemia.
Agosto de 2020. O brasileiro gosta de um desafio, né? O brasileiro gosta de, sabe, de provar. Sou brasileiro e não desisto nunca. Você resolveu abrir na pandemia, como é que foi isso? Na pandemia, foi até bom conseguir alugar um warehouse por um preço bom, porque nada se alugava, nada se vendia. Acho que a passagem de avião de ida e volta estava $17, ida e volta da Flórida aqui para Massachusetts. Hotel 5 estrelas, $22. Uau! Só não tinha café da manhã, né? Você acordava, tinha uma sacolinha em frente à porta lá com uma maçã e uma banana. Só isso. Mas e aí, você já vinha pesquisando, então, antes de regressar, você já vinha pesquisando para saber qual seria a localização, o melhor ponto, a estrutura, tudo você já vinha se preparando, então. Correto. E como foi que você decidiu, assim, vai ser aqui, vou abrir mesmo com pandemia, sem pandemia? Porque no fundo, se você analisar a pessoa, se ela está triste, ela bebe para ficar alegre. Se ela está alegre, ela bebe para comemorar, alegria. Né? E durante a pandemia, vendia até muito porque as pessoas continuavam recebendo do governo e ficavam em casa. O que você vai fazer em casa? Eles iam para o liquor store, compravam uma garrafa de vinho ou uma garrafa de cachaça e iam para casa. O business de álcool nessa época estava boomer. E onde foi que você decidiu abrir? Em Littleton. Littleton porque eu estou 1,5 milhas da Rota 2, que é East-West, 1,8 milhas da 495, que é Norte-Sul. Então, logisticamente, é fácil para já sair para fazer a rota. Né? Ô Newton, você entrou para disputar uma parcela importante do mercado, assim, competindo com distribuidoras americanas que estão aí e se tornou um dos maiores distribuidores da América. Como foi que qual foi a estratégia que você desenvolveu para se estabelecer e configurar a sua empresa como uma das maiores? Conhecimento de um pouco do vinho e das bebidas, que o mercado também, que aquece o mercado. Quando eu cheguei aqui tinha 3 distribuidoras brasileiras, hoje só tem 2, eu e uma outra empresa. A primeira empresa daqui brasileira acho que abriu em 2003, 2002, 2003. Eu abri aqui 17 anos depois. Então, 17 anos? 17 anos depois da primeira empresa, né? Que foi 2020, 2003, E quando você, de lá para cá, como é que você sente que o mercado tem se comportado em relação ao setor? Porque você abriu em meio a uma pandemia, enfrentou a pandemia, saiu da pandemia e hoje o mercado americano, em alguns setores, ele não está tão estável. Né, podemos assim dizer. Como é que você acha que o setor de distribuição de vinhos e destilados está se comportando atualmente? Em meio a essa guerra, às vezes, comercial de taxa, não taxa? A taxa vai afetar um pouquinho mais no vinho francês. Né? Mas eu tenho a vantagem que eu tenho os vinhos da América do Sul, como Chile, Argentina, Uruguai, Brasil, e alguns da Europa, da Itália, da Espanha e de Portugal. E o meu forte atualmente é a cachaça. Porque a cachaça brasileira? Cachaça brasileira. Cachaça é do Brasil. O nome cachaça só o Brasil que só o Brasil. Usar, né? Que esse destilado já existe desde 1505. Cachaça. Uau. Que antigamente eles chamavam de água ardente. Aguardente. Há histórias que falam que o Fernando de Noronha, um português, quando ele chegou aqui, que ele desenvolveu a cachaça, eles trouxeram a cana, né, de açúcar de Portugal, e em 1505 que foi desenvolvida a cachaça. Aí quando caía numa machucada, ardia, chamaram, por isso que chamavam de água ardente. E ela sempre teve essa cor parecida, cor
transparente, incolor. E a demanda aqui por essa bebida brasileira, ela é alta? O americano, o americano em si não conhece muito a cachaça. É só o americano que tem convivência com os brasileiros. Né? Mas eles têm conhecimento da caipirinha. Como tequila, eles não bebem muito tequila, mas eles têm conhecimento da margarita. Que precisa ser preparado, precisa ser manuseado para poder dar o resultado final. Não é algo que já vem pronto. Né? Assim, precisa ser manipulado. Quando, além da cachaça, quais são as outras bebidas? Assim, o que você percebe na sua distribuidora que tem mais saída? Tequila. Tequila do México, mas não é só o mexicano que bebe. O brasileiro bebe tequila também, com o americano, russo, alemão. Marketing. Né? Fizeram um marketing e o Brasil não fez um marketing. Você acha que se o Brasil tivesse investido em marketing? Já tinha falado isso já em 1991. Eu falei com um brasileiro para conversar com todo mundo lá da cachaçaria e investir aqui nos Estados Unidos na cachaça, mas eles não têm seu... Não houve interesse. Não. Amizades não tem, acho que tem a rivalidade ao invés de amizade. Se tivesse se juntado, hoje seria a cachaça que teria mais o domínio ao invés da tequila. Porque a cachaça é bem melhor que a tequila. Você acha que a qualidade é superior? Superior. É? Superior. Cachaças que você tem aquele sabor como se estivesse bebendo um whisky, um single malt. E a cachaças envelhecida em bourbon barrel, como se estivesse tomando um whisky bourbon americano 3 vezes mais o preço. Apesar de que a cachaça é da cana de açúcar e um bourbon é do milho. Mas em sabores há cachaças de $1.300 a garrafa. $1.300? Cachaça de 15 anos a 17 anos envelhecida. O tempo de envelhecimento. Também conta para essas bebidas destiladas? Exato. Para bebida destilada com cachaça? E o brasileiro aqui de Massachusetts, ele tem conhecimento de cachaça. É mesmo? Porque a maioria das cachaças que eu vendo são cachaças de qualidade. É o que mais vende. Essas garrafas de $1.300 têm saída? Sai pouco, mas tem saída. Se você ir no fogo de chão, você vai ter uma dose que é 1,5 ounces. Está em mais ou menos $120, $130 a dose. Uau! Tem. Alma Gaúcha tem. Até o restaurante pequenininho que eles estão fazendo até o marketing dos restaurantes. Né? Depois tem que cobrar o cachê do garoto propaganda aqui dos restaurantes. Não tem muita saída pelo preço, mas vende. Mas vende sim. Que tem pessoas que têm um sabor apurado que... como eu estou dizendo, a maioria das cachaças que eu vendo são cachaças de qualidade. Eles não olham o preço, eles olham a qualidade. Porque quando a gente compara os mercados brasileiro e americano, assim, pro consumidor final, às vezes, assim, existe uma certa diferença, porque nos Estados Unidos, assim, é muito séria essa questão, não se vende para menores, né? Isso você acha que influencia para um distribuidor? Não, porque aqui o pessoal isso já é uma cultura, né? Então o pessoal já tem essa cultura aqui de respeito à idade, 21 anos de idade. Né? Embora a gente tenha visto algumas notícias e estudos, né, e pesquisas que mostram que há um número cada vez maior de jovens que estão ficando embriagados e tudo, mas... mesmo com o controle, você acredita que assim, isso não afeta? Não afeta, não. Você não sente o impacto no mercado aqui? Não. Porque no Brasil, assim, às vezes driblar algumas coisas parece ser mais fácil, né? Mas o pessoal segue a cultura aqui, quem vem por aqui. Mas
Você sabe muito bem, se a pessoa de menor for pega bebendo, ela entra em problema. Quem deu a bebida para ela? Né? Porque aqui a gente tem algumas regras, assim, por exemplo, se pegarem uma garrafa de bebida aberta no seu carro, isso pode dar problema. Mas se você, por exemplo, há restaurantes que se você tomar uma garrafa de vinho, não conseguir beber ela toda, você pode levar o vinho para casa. Né? Os restaurantes eles têm já um bag específico para aquilo, de to-go bag, coloca o vinho lá dentro, lacra o vinho, aí você coloca o vinho no porta-mala. Não pode ir dentro dentro do carro, exato. Carro Porque o vinho está aberto. Se o policial te parar, ele está no porta-mala, não vai ter problema nenhum. São detalhes da lei americana que a gente tem que ter o conhecimento. Precisa estar atento, exatamente. Porque às vezes o brasileiro chega aqui e não tem ainda essa informação e consegue tirar a Real ID, consegue fazer tudo direitinho e de repente é parado sem saber, porque essas coisas assim não se ensina. Né? São coisas que não são ensinadas. Você parar, olhar uma garrafa de bebida atrás, no banco de trás, aberta, aí já é problema. Tá. Agora vamos falar do seu gosto pessoal. Tá. O que você prefere? Vinho ou bebida destilada? Vinho. Vinho. Qual o vinho da sua preferência? Depende do momento. Mas às vezes quando eu vou num restaurante, numa entrada eu tomo um vinho branco, no jantar um vinho tinto e no final, com a sobremesa, às vezes eu tomo um vinho do Porto. Vinho do Porto. Você... como é que você... Vamos supor que você fosse dar uma aula aqui agora para o nosso seguidor do Algo a Dizer. E você tivesse que nos ensinar o que nós hoje vamos comer uma pasta, por exemplo. Que tipo de vinho você indicaria para esse ouvinte? Aí vai, se for uma pasta... molho branco, né? Já pode ser um vinho, um Sauvignon Blanc. Se já for uma pasta ao molho, vamos botar assim dizer, um marinara, pode ser até um vinho Pinot Noir. Tá. E quem, por exemplo, hoje fosse experimentar um belo de um churrasco, combina? Vai um bom vinho? Um vinho tem que ser um vinho com bastante tanino. Ou um Cabernet Sauvignon, pode ser um Malbec também, que ele é um Malbec leve, mas tem o seu tanino, Medium Body e Tanat. Ok. Muita gente não conhece esse vinho Tanat, mas o Tanat e uma carne se irmanam. Eu vou te falar de alguns pratos aqui para a gente ir sushi. O que você indica? O sushi, um vinho para combinar com sushi sashimi, peixe cru. Comida japonesa, peixe cru. Se for um pouco spicy, no caso seria um Gewürztraminer ou um Riesling. Que já é um vinho já frutado, com um sabor de pêssego. Peach, apricot, Pode ficar à vontade. Mas os restaurantes, a maioria dos vinhos que está no restaurante japonês, no restaurante asiático, são os vinhos brancos, porque eles servem a comida crua ou com spice. Né? Mas aí tá os vinhos Sauvignon Blanc, Gewürztraminer e Riesling. A maioria dos restaurantes não tem a figura do... Tem muitos que tem, mas não tem a figura do sommelier. E para quem é leigo, às vezes é difícil, você chega e você quer a indicação de um bom vinho e não consegue. E aí você sai atirando no escuro. A que você atribui essa dificuldade de se achar no mercado restaurantes que valorizem, que não, a gente precisa aqui porque a gente se serve o produto, por que a gente não vai ter um profissional que tenha um preparo, uma carreira um pouco mais voltada para... Hoje em dia se acha na maioria dos restaurantes caros, né? Ou o hotel. Todo um hotel que tem um restaurante tem
um sommelier, uma pessoa para dar umas indicações com a comida. E tem alguns restaurantes que tem no menu sugestões na comida com o vinho. Mas assim, na prática, para os restaurantes assim que são frequentados pela maioria das pessoas, restaurantes mais comuns, você não tem, mas você tem uma boa cartela de vinhos sendo oferecidas, e vinhos assim que são bem refinados. Por que você acha que às vezes restaurantes um pouco mais frequentados não... Você poderia aí chutar algum palpite? Que alguns deles acham que as pessoas... Porque às vezes as pessoas nem pensam também, não harmoniza o vinho com a comida, né? Que a maioria das pessoas tomam vinho tinto, que é o vinho que tem mais saída mundialmente, é o vinho tinto. A diferença é que dependendo do que você vai comer para tomar o vinho tinto, por não haver harmonização, você não vai conseguir sentir, tomar dependendo do vinho, você não vai sentir o sabor da comida, que o vinho vai sobressair. Né? E se você for tomar um vinho light com a comida vai sobressair, você não vai sentir o sabor do vinho. Por isso que tem que ter a harmonização do alimento com o vinho, para você fazer a harmonização da acidez do vinho, ou do frutado do vinho, ou do tanino, ou do astringente, que um enhance ao outro. Tá. Eu tenho duas perguntas aqui que eu preciso te fazer. O primeiro, em relação ao frutado do vinho. Como é que é esse processo? Porque o vinho é da uva, vem da uva, é a matéria-prima do vinho. E como é que você aromatiza o vinho com determinados sabores de frutas? O sabor do vinho é a uva que dá todo esse sabor. Mas para o leigo, quando você fala assim, um sabor pêssego, um sabor... Como você está falando, como é que para o nosso ouvinte, que é leigo, como é que ele vai assim entender? Por que o vinho é chamado de sabor pêssego? Algumas pessoas acham que botou pêssego no vinho, não é. Não, isso é a uva. Por exemplo, moscato. Muitos brasileiros gostam da uva moscato. Sim. O moscato em si, ele tem um sabor de pêssego. Dependendo do moscato da região, você vai ter o pêssego, você vai ter um apricot, abacaxi. Isso não é o que é acrescentado na uva, isso é a uva que dá o sabor. Às vezes você acha a uva moscato no Whole Foods. Se você achar a uva, compra ela. Você vai morder ela e vai achar que você está comendo um pêssego, mas é uma uva. Então é a uva que dá o sabor. Ela lembra o sabor do pêssego, lembra o sabor do abacaxi. Entendi. Entendeu? Deu para entender. Porque para muitos, assim, isso causa uma certa confusão. Como assim pode ter? Porque senão vira, como é que se diz, aquela bebida que você mistura tudo, as frutas todas e coloca o vinho, Sangria. Sangria, vira uma sangria. E não é a proposta, né? Não é a proposta de você degustar um bom vinho. Esses sabores vêm da uva, né? Há alguns Merlot, por exemplo, tudo depende da região. Você vai tomar o Merlot, você vai sentir um gosto de frutas vermelhas maduras. Isso vem da uva, tudo vem da uva. Frutas que são acrescentadas, não. E como eu falei, se o vinho for envelhecido num carvalho francês, você vai sempre ter um sabor de baunilha no fundo. Aí já não é só da uva, aí já é do barril carvalho francês que dá esse sabor. Essa profissão te proporcionou muitas experiências. Você já foi pessoalmente nesses locais, viajou pela Europa, já teve essa... Já. E compartilhe um pouco dessa, como é que foi essa experiência? França, Itália, Portugal, América do Sul, Argentina, Uruguai. Foi naqueles campos, nas vinícolas. Califórnia. E como é que foi a experiência para você? A Itália eu fui mais como convidado, né? Então achei lá mais interessante porque a gente já dormiu já no castelo lá em Tuscany.
Então acordamos cedo, 7h30 da manhã, para a gente caminhar na vinícola com o dono da vinícola e o enólogo. O enólogo é a pessoa que faz o vinho, já para pegar, apalpar as uvas e morder a uva de manhã, já para sentir já a acidez dela e tudo, mas a uva que você pega, você já tira o cacho, você não pode deixar... Tira o cacho inteiro? Se você pegar uma uva do cacho, você tira o cacho inteiro. Por quê? Para não infectar Sim, o restante que ficou no cacho. Isso. Sim. Então, isso aí já é uma experiência boa, porque muitas das outras vinícolas, eu só caminhava na vinícola e a gente sentava nas mesas para fazer degustação. Então, na Itália eu tive esse prazer, na Califórnia também, em Paso Robles, que eu fui convidado também, a mesma coisa, acordando de manhã para passear na vinícola e o enólogo explicando as parrilhas de cada uva, né? E depois a gente volta para casa para degustar os vinhos, que começa às 10 horas da manhã. Foi uma experiência com certeza inesquecível. Sim, com certeza. E hoje, o que você sonha de deixar como legado pela Legit? Onde é que você quer chegar? O que você pretende fazer? Onde você vê, quando você olha, construímos isso aqui no meio de uma pandemia, iniciamos e estamos de pé hoje, uma das maiores distribuidoras. Onde você quer chegar? Crescer um pouco mais e passar um pouco de conhecimento para os brasileiros também, né? De vinho e a nossa cachaça também, que temos cachaças de qualidade. Ok, então você que quiser conhecer um pouco mais, crescer um pouco mais, sabendo um pouco mais como é que se degusta um bom vinho, pode entrar em contato com o Newton, procurar a Legit e entrar em contato. Compartilha aqui conosco os teus contatos. Tem o site da empresa, que você pode mandar um e-mail, né, para responder, e pode entrar também no site nosso para ver os produtos nossos, que é legitwinespirits.com. Repete aí pra gente. Legit, Legit, WINESPIRITS.com. Para você que quiser o endereço, a gente também vai deixar anotado aqui na descrição do nosso programa. Newton, foi um prazer te conhecer, um prazer te entrevistar. Obrigada por compartilhar tanta cultura, tanto conhecimento aqui com todos os seguidores do Algo a Dizer. Obrigado a você. Nós que agradecemos. E sempre que tiver uma novidade, as portas aqui estarão abertas. Obrigado. Muito obrigado a você também que nos acompanhou aqui no Algo a Dizer. Muito obrigada pelo teu carinho, pela tua atenção. Nós nos vemos no próximo Algo a Dizer.